Vamos lá, segunda parte de salário de benefício. Você viu a fórmula, né? Como se chega àquele valor básico, salário de benefício. Para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e aposentadoria especial. E para as outras duas, aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Lembrando, mais uma vez, que o fator previdenciário agora só fica sendo aplicado na aposentadoria por tempo de contribuição do segurado sem deficiência. Mas mesmo assim, ele ainda tem a possibilidade de excluir o fator previdenciário do cálculo da sua aposentadoria. Você viu pela regra 85/95. Agora, eu preciso trazer alguns pontos importantes sobre o salário de benefício que estão aí na lei para você estudar. Verifique. O valor do salário de benefício tem como limites o valor correspondente ao salário mínimo e o teto máximo do salário de contribuição, a partir do qual o segurado não pode verter contribuições. Ora, o salário de benefício, ele tem um limite mínimo e um limite máximo. Tudo que for acima do máximo, eu não vou utilizar sobre esse valor. E se ele for menor que um salário mínimo, eu vou iniciá-lo como salário mínimo. Então, se eu encontrar, por exemplo, fizer a média e achar um salário mínimo de 600, salário de benefício de R$600, qual é o salário de benefício que eu vou utilizar? De um salário mínimo. Se eu faço a média do salário de benefício e encontro R$7.000, está acima do teto, né? Eu vou limitá-lo ao teto máximo estabelecido pelo regime geral de previdência social. Em 2015, o teto máximo é de R$4.663,75. Em janeiro de 2016, ele é alterado, ele é reajustado com o mesmo índice de reajustamento dos benefícios da Previdência Social. Preciso, professora, guardar esse limite, esse tempo? Não. Tanto é assim que eu vou dar uma notícia ótima para vocês, né? O livro Direito Previdenciário, Coleção Tribunais e MPU, do qual eu faço parte dessa coleção, o meu livro, na 6ª edição, ele sai com 2016, só que informando para vocês o teto de 2015. E o editor me perguntou, tem algum problema? Não, problema nenhum, porque o candidato não precisa esperar, aguardar esse valor. Esses valores não caem na sua prova. O que cai são as limitações, como que você limita. Até porque, a cada ano, esses limites são reajustados, né? Então, mais uma dica aí para vocês. O nosso livro Direito Previdenciário, coleção Tribunais, ele está voltado também para o concurso do INSS. É um livro que contém 35 capítulos, então ele abarca toda a matéria de direito previdenciário. Para o INSS, sim. Para os tribunais, sim. Para o concurso da Defensoria do Estado X ou Z, sim. Toda a matéria previdenciária. E a cada capítulo, vocês têm questões comentadas e questões gabaritadas. O que são questões gabaritadas? Tem o gabarito e ao lado a fundamentação legal. De onde, né, eu me baseei, ou a banca se baseou para colocar aquele gabarito. O livro está todo atualizado, inclusive com a Lei 13.202, de 8 de dezembro de 2015. E ele tem quadros explicativos, situações hipotéticas, como se estivesse aqui na aula, para você aprender melhor. Professora, esse livro tem questões, mas a senhora também tem um livro de questões CESP comentadas. Sim, tenho. Eles são iguais? Não. Eu acredito que eles são um complemento. O livro de Direito Previdenciário, Teoria e Exercícios, ele tem toda a teoria e mais 216 questões comentadas e 551 questões, divididas por capítulo, mais a teoria.
O livro azul, que é Questões CESP comentadas, ele tem mais de 200 questões só CESP, dicas de estudo, quer dizer, aqueles resuminhos que você precisa nas vésperas das provas, e as súmulas. O outro livro, ele é mais completo. Então, um complementa o outro. Eu aconselharia, se vocês quiserem achar interessantes, comprar os dois. A editora Juspódio faz o que a gente chama de casadinha, né? Comprando mais, você terá mais descontos, ok? Depois a gente fala sobre o livro. Vamos lá. Então, não precisa guardar qual o valor mínimo. O mínimo é o salário mínimo, e o máximo, porque a cada ano ele é reajustado. Agora, o que eu preciso guardar é que o salário de benefício, o valor, aquele valor básico que você aprendeu na parte 1, ele sim tem os seus limites mínimo e máximo estabelecidos pela Previdência Social. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo de benefício de qualquer aposentadoria. Professora, eu ainda estou no início do meu curso. Se você está no início do seu curso, confie em mim e pegue essa informação. Quando for estudar auxílio acidente, eu volto a te lembrar disso. Ora, você vai se aposentar, qualquer aposentadoria, invalidez, especial, tempo de contribuição ou por idade, qualquer aposentadoria. Mas antes de aposentar, você vinha recebendo o benefício chamado auxílio acidente. Professora, eu não sei o que é auxílio acidente. Por enquanto, aceite. Na hora que for estudar o benefício, eu retiro as suas outras dúvidas, né? Senão a gente embola muito o conhecimento e mostrei para você os vagõezinhos que tem que ser feitos até a gente chegar à reta final. Então, auxílio acidente. Auxílio acidente você vinha recebendo. Só que a lei determina que quando você se aposenta, esse benefício cessa. Ele para, eu não posso mais receber junto com a aposentadoria. Então, a lei também falou, olha, nesse caso, quando você for se aposentar, e aí vai calcular o seu salário de benefício, não vai? Média aritmética dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo. Sim. Só que esses valores de auxílio acidente vão ser somados aos salários de contribuição, para eu poder fazer a média dos maiores. Então, eu somo o auxílio acidente com o salário de contribuição que eu tinha, né? E vou fazer o cálculo, tá? Para qualquer aposentadoria. Aí quem está mais adiantado lá na frente fala comigo assim, professora, mas auxílio acidente é salário de contribuição? Não, ele não é salário de contribuição. Ele é somado ao valor do salário de contribuição para o cálculo do salário de benefício. E por que ele não é salário de contribuição? Ele não tem incidência de contribuição previdenciária. E por que ele não tem incidência de contribuição previdenciária? Porque a lei de custeio retirou os benefícios da Previdência Social como integrantes do conceito de salário de contribuição, exceto o salário maternidade. Então, eu estou igual um menino de 3 anos. Por quê? Né? Por quê? Então, confie em mim. Quando um segurado vier recebendo auxílio acidente e for se aposentar, esse auxílio acidente cessa. Mas o cálculo do salário de benefício da sua aposentadoria terá somado nos salários de contribuição o valor do auxílio acidente. Eu não somo a aposentadoria já calculada com o valor do auxílio acidente para o segurado receber. Não. Eu somo o valor do auxílio acidente ao salário de contribuição. Para achar o quê? Para achar a média aritmética simples dos maiores
os maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo, né? E aí eu vejo se eu vou usar fator previdenciário ou não. Então, eu utilizo no cálculo do salário de benefício. Então, volta aí, ó. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição. Então, ele é somado ao salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria. Por quê? Porque qualquer aposentadoria que ele vier a receber, o auxílio-acidente é cessado. Outros pontos. Considera-se período contributivo para fins de cálculo do salário de benefício do empregado doméstico e do trabalhador avulso, o conjunto de meses em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada, sujeita à filiação obrigatória ao regime geral. Vou parar aqui. Então, para o empregado doméstico e o trabalhador avulso, lembra, média aritmética dos 80% do período contributivo. Qual é o período contributivo? É o período de meses em que houve a contribuição ou deveria ter havido. Isso quer dizer que o empregado, o trabalhador avulso e o empregado doméstico gozam de presunção de recolhimento previdenciário. E a grande novidade é que, nessa consideração, veio agora o empregado doméstico. Ele também goza de presunção de recolhimento de contribuições previdenciárias. Eu quero dizer o seguinte, que mesmo que o empregador ou o tomador de serviço não tenha efetivamente pago, recolhido as contribuições deles, esse tempo correspondente à sua filiação obrigatória ao regime geral será computado, será considerado como período contributivo. Então, mesmo que o empregador não recolha, eles não serão prejudicados na concessão do benefício. Esse período será considerado, computado como carência e também será considerado como período contributivo. Quais são os segurados? Empregado, trabalhador avulso e contribuinte, empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. Já no caso dos demais segurados, quais são? Contribuintes individuais e o facultativo, será o período contributivo considerado o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime geral de previdência social. Então, no caso do individual e do facultativo, o que eu tenho? Que eu vou considerar como período contributivo, para pegar lá os maiores salários de contribuição, somente aquele período em que houve efetivamente o pagamento das contribuições previdenciárias. Certo? É um ponto importante aí, colocando o quê? Colocando que o empregado doméstico passa a ter presunção de recolhimento das contribuições previdenciárias. Muito importante isso que está colocado. Agora eu também gostaria de falar para vocês o seguinte. Quando o empregado, o trabalhador avulso e o empregado doméstico não tiverem como comprovar o valor do seu salário de contribuição, porque o período eles têm, mas o valor, aquele período que eles não têm como comprovar o valor, será computado, sim, mas aí no valor do salário mínimo. Se lá na frente ele conseguir comprovar o valor, o benefício, a renda do benefício é revisada, tá? Por isso
que vocês podem colocar no artigo 36 da Lei 8.213, que ele está tacitamente revogado pela Lei Complementar 150. Ele está tacitamente revogado pela Lei Complementar 150. Porque, ao dar ao empregado doméstico a garantia da presunção de recolhimento das contribuições, não posso mais aplicar o artigo 36. Professor, o que o artigo 36 fala? Não vou falar, porque se ele não vai aplicar, não precisa saber para se confundir, não é? A gente tem que ser prática agora no concurso, tá? Não vou porque não vai precisar, então esquece o artigo 36. Agora a gente falando de salário de contribuição, período contributivo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então eu espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco nesse curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês, tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.